das notificações. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, no seu canal, no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero sinceramente que todos estejam bem. Estamos aqui com o reverendo Caio Fábio. Estaremos assistindo um corte do canal Desejos de Sucesso, onde o título do vídeo é A Mentira da Religião sobre a Volta de Jesus. Olha só, hein? Caio Fábio, reverendo Caio, vai abrir a caixa de Pandora em relação à volta de Jesus. Será que Caião, que por muitos, né, por muitos cristãos crentes, ele é herege, será que Caio vai falar a verdade sobre a volta de Jesus? Será que é agora que finalmente alguém vai entregar tudo? Caio Fábio, reverendo, vamos assistir o link, tá bom, desse corte para você assisti-lo na íntegra. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque você sabe, né? Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Para você que não me conhece, eu sou Carlos Alexandre Costa, bacharel em teologia. Eu sou autor do livro da obra O Inferno Não Existe. Ela está disponível na Amazon, na Booktube e no Clube de Autores. O link para adquirir esta obra está na descrição deste vídeo. Tem também as minhas duas obras mais recentes, o e-book Os Muitos Messias em Jesus, As Origens Secretas do Cristo do Novo Testamento. Olha só, hein? E também o livro, né, que tá em PDF, mas é um livro, tá bom? 10 profecias do Antigo Testamento que não se cumpriram. Links para adquirir todas essas obras estão aqui, ó, na descrição desse vídeo, além dos demais e-books que eu já produzi aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos ouvir o reverendo Caio Fábio, vamos ver o que ele tem a dizer acerca da volta de Jesus, hein? Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar? Só que agora quem tá falando é Caio Fábio, hein? Vambora então, vamos ouvi-lo. Play. Oi, tudo bom? Gente boa de Deus! Antes de qualquer coisa, você que esteja chegando aqui, veja qual é a linguagem que é entendida nessa plataforma pelo algoritmo. E ele só entende alguns sinais. Sinal número 1, se você não é inscrito na plataforma, se inscreva. Tá aí, ó. Apertou, inscreveu-se. 2, toque no sininho para ser avisado. E 3, deixe o seu like para mostrar que você gosta. E aí, uma vez falados através dessas senhas, comunicados desse modo, a plataforma, o algoritmo, coloca a gente um pouco mais para frente dentro da plataforma para muito mais gente assistir. Isso você pode fazer e fazer em nosso favor. E que Deus abençoe você. É Caio Fábio Influencer. Olha aí, ó. Dê o like, ative o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha. Aliás, faça a mesma coisa aqui com o canal Verdades Ocultas da Bíblia, hein? Vambora. A gente está aqui em Mateus 24 já há muito tempo. Eu fui e olhei o texto desse chamado sermão escatológico, ou mensagem de Jesus sobre as últimas coisas, ou pequeno apocalipse, como alguns gostam de chamar. E para mim não é pequeno nada, é a chave hermenêutica através da qual eu leio o próprio Apocalipse. É a chave hermenêutica, chave interpretativa, a partir da qual eu leio o que os apóstolos vêm a falar sobre a volta de Jesus. É a chave hermenêutica através da qual eu leio o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o Jeremias, aonde quer que apareçam nesgas ou indicativos desse tempo, que ainda seria muito futuro para esses profetas chamados do Antigo Testamento. Não, Caião, calma aí. Calma aí, parou. Caião, calma aí, Caião, calma. Não pode, Caião, sabe por quê? Daniel, historicamente, comprovadamente, hermeneuticamente, exegeticamente, período de Antigo Quarto Epifânes. Não, isso já é ponto passivo.
Só quem discute isso é crente doido. Futuro. Então não tem como eu pegar Mateus 24 e falar que é de Daniel. Livro do profeta Ezequiel, a escatologia dele era para o período persa, de dominação persa. Isso reconhecidamente, academicamente falando. Então assim, Caião... Não. Isaías, que é uma projeção de uma era messiânica, em algumas perícopes, né, em alguns textos, talvez, mas Ezequiel e Daniel não, tá bom? Então, entender o que Jesus está dizendo aqui ajuda a gente também a tirar um monte de mistificações. Porque, como eu tenho dito repetidamente a você, tudo que você lê sobre a volta de Jesus, praticamente é coisa produzida de 100 anos para cá. E não estava presente, foram sistematizações. Pega um pedacinho daqui, combina com esse daqui. Vamos pegar mais um outro, ver se combina também. Esse aqui combina como continuidade. Aí vão tentando fazer essa montagem. E é muito fácil. O cara com o mínimo de criatividade, lendo os variados textos bíblicos e montando um quebra-cabeças, ele monta o que ele quiser. Se ele quiser montar uma doutrina sobre o significado da importância de Satanás para a condição humana, ele monta. Se ele quiser construir uma doutrina que prove que não existe nenhuma liberdade de escolha para os humanos, que tudo é fatalístico e pré-determinado, ele monta. Se ele quiser o oposto, ele encontra material nos textos da Bíblia para montar também o que quer que se queira construir. Se quiser inventar uma mecânica de magia negra, você pode usar a Bíblia para fazê-lo. Se você quiser construir, aceita que você queira construir, a Bíblia vai te oferecer material solto para você montar um pedaço daqui, um pedaço dali, virar para acolá, mostrar e pegar gente que não entende nada de coisa nenhuma, que não conhece nada, e apresentar ou produzir um livro onde a pessoa apenas lê a sequência do que foi selecionado. Aí fica uma estruturazinha que os pentecostais, antes deles os adventistas e os testemunhas de Jeová montaram. Os pentecostais acrescentaram algumas coisas a mais. Depois, em 1948, quando se constituiu o Estado de Israel, os pentecostais, juntamente com os adventistas e outros grupos de culto a profecias e ênfases absolutas nisto, relativas à volta de Jesus, também pegaram a Constituição do Estado de Israel e elaboraram ainda mais essa escatologia e até puseram redatações. Exatamente. Eu me lembro que uma vez, lá na igreja em que eu presido, sou o pastor presidente, tem um espaço que se chama Escola de Sabedoria. Tem o seminário, tem os grupos de estudo, né, as escolas, vamos dizer assim, distintas, né, para jovens, mulheres, homens. E você tem o espaço, né, uma alta cúpula teológica, que é a Escola de Sabedoria. E na Escola de Sabedoria, eu fiz uma aula histórica, hermenêutica, exegética, sobre a volta de Jesus. A maioria de tradição pentecostal, tem pessoas de tradição reformada também, mas a maioria, né, dominante, né, no estado onde eu resido, são pessoas de tradição pentecostal e futurista, na percepção apocalíptica, e alguns até dispensacionalistas, ainda que não saibam exatamente o que é isso,
Mas é assim que quando você pede para explicar, explica para mim o que você entende da volta de Jesus, é dessa concepção. E é interessante de que quando você vai mostrando historicamente, então, por exemplo, o que é a interpretação futurista do Apocalipse, colocando tudo para o futuro, quem inventou? Francisco Rivera. Aí você mostra o livro de Francisco Rivera, o que Francisco Rivera dizia, a pessoa, caramba. Então, o que estamos repetindo hoje, tinha um cara que falava no século XVI e antes dele ninguém dizia. Mas ninguém interpretou assim, não, quem interpretou foi ele. Aí você vem mostrando, aí você chega em John Nelson Darby, ou Darby, Bíblia de Estudos Scofield, Tim LaHaye. Aí você começa a mostrar que, olha, eu até numa aula que eu fiz, eu coloquei até um vídeo do Augusto Nicodemos Lopes, porque ele sabe disso, ele fala isso em um podcast, e coloquei um do Rodrigo Silva também, falando disso. Olha, 200 anos atrás, ninguém falava de volta de Jesus como se fala hoje. Ninguém interpretava dessa forma. E isso buga a cabeça do pentecostal, porque o que a teologia pentecostal faz com a pessoa? Faz a pessoa acreditar. Isso para mim é uma maldade. Estou sendo sincero. Para mim isso é maldade, é crueldade. Faz a pessoa acreditar que sempre foi assim. Primeira vinda, segunda vinda, arrebatamento secreto. E aí aquela interpretação de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Entendeu? Que é para hoje, que é para os nossos dias, que é para agora. Para mim isso é maldade, isso é lavagem cerebral. Na minha opinião, estou sendo minha opinião sincera, para mim isso é maldade. Aí, foi uma palestra enorme que eu dei na Escola de Sabedoria, mais de 2 horas de palestra. E aí eu mostrei de onde vem, o que é, na verdade, a instauração do reino messiânico. Eu fui profundo. Né? No final, o que é isso? Instauração do reino messiânico, de onde também vem essa tradição, ressurreição, chegamos ao zoroastrismo, com material, com fonte, com apostila, com referência bibliográfica. Essas invenções, para mim, é maldade isso. Porque você vê que a pessoa está inventando. E os adventistas inventaram volta de Jesus 300 zilhões de vezes. E é péssimo isso. E a partir de um pressuposto que você vai ver, não no dia de hoje, que não dará tempo, mas logo logo a gente vai entrar nele, que está aqui no verso 32, na parábola da figueira, baseado nessa parábola, e você vai ver como a partir de uma hermenêutica alegorista, você faz o que você quiser. Baseado nessa parábola, baseados nessa parábola da figueira, eles construíram uma escatologia que dizia que uma geração bíblica tem 40 anos, a figueira era Israel, e ela foi reconstituída em 1948, quando criou-se o Estado de Israel. Israel nunca tinha tido Estado nenhum antes, era só uma tribo, depois um pequeno reino, e foi levado para cativeiro muitas vezes, tem autodeterminação desde que Nabucodonosor os levaram para cativeiro. Agora é a primeira vez em 2.500 anos que eles têm um pouco mais de autodeterminação na construção daquele Estado de 1948. Aí foi Jesus está voltando, isso os crentes falando. E os judeus disseram, sionistas. Isso é um sinal de que nós estamos nos aproximando da volta, da chegada, da vinda do nosso Messias, que nunca veio, para os judeus. E para os cristãos é a segunda vinda de Cristo. Aí veio essa doideira de 1948 para cá, foi um rolo compressor de invenções escatológicas, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E tudo que você lê, não era assim que Jesus pensava, não foi assim que Paulo pensou, não foi assim que Pedro ensinou, não foi assim. Na realidade, se você quiser saber o que Paulo pensava e o que Pedro ensinava, por exemplo, eles
pensavam e ensinavam que Jesus iria voltar provavelmente ainda nos dias deles. Ainda nos dias deles. Todos os apóstolos esperavam que Jesus voltasse ainda nos dias deles. A primeira geração e a segunda geração de discípulos, praticamente todos eles, esperavam que Jesus voltasse enquanto eles estivessem vivos. Eles só não construíram uma escatologia, nem uma cronologia, nem marcaram datas, embora essa sempre tenha sido uma tentação. Porque estava muito fresca ainda na mente deles a palavra que Jesus disse quando eles mais de uma vez insistiram, perguntando: será esse o tempo? Ou quando será o tempo? Dize-nos, informa-nos. Eles queriam alguma informação privilegiada. E Jesus garante que quanto àquele dia, quanto àquela hora, quanto àqueles tempos ou épocas, são expressões que Jesus usa. Dias, mês, hora, tempos, aeões. Quanto a essas definições... Uma coisa aqui, né? O Fábio, ele tá falando do Jesus bíblico. Jesus, conversando com os seus discípulos, era falante de aramaico. Aeon é um conceito grego. Jesus, teoricamente, falante de aramaico, não falaria aeon. Ele definiria no fim desse tempo, no fim desse momento, no fim. Mas aeon, quando você vê aeon, você aqui é o escriba. Não é Jesus. Já é o cara colocando uma indefinição. A ideia de indefinido. Esse tempo, nesta era, neste século, neste aeon. Ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas tão somente o Pai. Aí vem os profetas pentecostais, aí pegam um texto de Isaías, ou de Amós, ou de qualquer outro lugar, que sugira que Deus não faria nada sem comunicar antes aos profetas, e aquilo estava no Velho Testamento se referindo a coisas tópicas e específicas que já aconteceram. Exato. Aí pegam, arrancam dali aquele versículozinho com pinça, puxam e esfregam na cara de qualquer um que não tenha conhecimento. Por que eles nunca trouxeram isso para mim? Porque sabem que eu vou rasgar e fazê-los engolir essa idiotice. Mas para quem não tem conhecimento, eles jogam logo esse texto. Assim diz o Senhor: porventura farei eu qualquer coisa sem antes comunicar aos profetas meus servos? É claro, o povo não sabe. Jesus não queria que quem lesse a Bíblia não soubesse, mas os profetas dele saberiam. Jesus não estava nem pensando em Bíblia. Não existia Bíblia para Jesus. Não existia nada a não ser o que já havia na Torá escrito, e que tinha sido organizado do período do cativeiro em Babilônia para frente, é que o texto do Velho Testamento foi todo começado a ser organizado na sequência que a gente tem agora. E do Novo Testamento não tinha nada, e nem Jesus lhe mandou escrever nada, ele não tinha nenhum escriba andando com ele anotando tudo. Por isso é tão útil que a gente tenha 3 evangelhos repetindo a mesma história. Porque por essas repetições e pelas peculiaridades da identidade biográfica e do texto de cada uma dessas repetições chamadas sinóticas, na complementariedade e no embutimento dessas narrativas, a gente tem uma visão muito mais isenta, historicamente honesta e completa da pessoa e da figura de Jesus. O mais foram cartas. Eu não sei. Não sei, Caio, eu não sei. Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, dos manuscritos do Mar Morto, acabei de escrever um e-book, com o conhecimento que eu tenho hoje de judaísmo, que eu não considero nem grande coisa, mas com o conhecimento que eu tenho hoje, eu escrevi um e-book.
os muitos Jesuses da história. Quem inspirou Jesus no Novo Testamento? Eu escrevi esse e-book. Eu escrevi o e-book Os Muitos Messias em Jesus. As origens secretas do Cristo do Novo Testamento. Então, assim, cara, eu não sei, cara. Quando começa a comparar, sabe, os textos, me parece mais um escriba. Não me parece um registro biográfico, perdão, de alguém. Não me parece. Na sua totalidade. Tem trechos que parecem, vou ser sincero. Tem trechos que parecem. Outros me chamam a atenção. E Paulo nunca imaginou que fossem virar textos considerados pelos cristãos, depois de alguns séculos, textos sagrados, textos que onde até as palavras e nomes citados parece que são inspirados. É uma coisa impressionante o que o religioso consegue fazer de coisas que os autores delas nem imaginavam que elas seriam, que elas se tornaram na cabeça das pessoas. Mas voltando aonde eu estava, se você quiser saber o que Jesus e os apóstolos pensavam, Jesus deixou bem claro que depois que ele fosse assunto aos céus, haveria um interregno. Que isso, ó. Que a gente já viu em várias parábolas. E ainda veremos em algumas depois. Caramba, maneiro, né? Fosse assunto ao céu, do nada, corta pro alto. É, Caião editor, olha aí, ó. Nessa sequência aqui de Mateus. Muito tempo depois, passados muitos dias, demorando o noivo, depois de muito tempo, são todas alusões dentro de construções parabólicas que Jesus faz para deixar na mente dos discípulos a ideia do interregno entre a ida dele aos céus e a volta dele outra vez. Tinha um grande interregno, uma demora, que daria tempo para acontecer um monte de loucuras, inclusive entre os discípulos, que ora são os vinhateiros, ou os arrendatários da vinha, ou os gerentes da fazenda, ou, dependendo da parábola, esses que eram os supostos incumbidos, os incumbentes, de cuidarem de maneira atenta e amorosa das coisas do Senhor, da vinha, ou da fazenda, ou da propriedade, o dono das coisas, conforme as imagens parabólicas ou metafóricas usadas por Jesus para ilustrar, esses entes, todos eles, em todas essas parábolas, praticamente, com algumas exceções de alguns indivíduos, a maioria se corrompe, ou pelo menos um deles se corrompe radicalmente. Mostrando que nesse interregno, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, haveria muita doideira, muita corrupção. Ah, não tô acreditando, não tô acreditando. Ô, Caião, você tem que... Caião, ele desconstrói a vinda, o retorno de Jesus dos pentecostais, mas defende, de alguma forma, pelo menos é o que eu estou entendendo, posso estar equivocado, mas pelo que eu estou entendendo, mas defende algum tipo de retorno, algum tipo de vinda. Eu vou comentar depois, vamos. Então, desses que supostamente tinham recebido uma incumbência para serem integralmente sinceros e honestos e não foram. E eles são a repetição dos líderes de Israel no passado, os sacerdotes, os reis, os profetas, a maioria deles virou falso profeta. Foram poucos os profetas sinceros que se mantiveram na verdade. A maioria se vendeu para a corte, para o status quo, para o domínio político, para o rei, para o monarca,
para o sacerdócio, para o templo, para o dinheiro, para os negócios. Sempre foi assim no Velho Testamento e na era vigente, meu Deus, só não enxerga quem não quer enxergar, ou quem entrou para esse fenômeno chamado igreja ontem, não sabe de nada, só das historinhas que está ouvindo agora, e pensa que entrou no terceiro céu sem entender que ainda vai ter que nadar de braçada e de peito e cachorrinho, fazer esforço e mergulhar e prender o fôlego e a respiração e aguentar firme e, como a gente viu ontem, perseverar até o fim. Do contrário, se cansar, se desistir antes, se olhar em outra direção, vai perder o significado, vai perder a garantia, vai perder a segurança, vai perder a exultação da esperança, que é o que nos mantém salvos para a vida em Deus, nesse interregno cheio de tantas loucuras como as que nós presenciamos todos os dias. Excelente, excelente o corte, reverendo Caio Fábio. Canal Desejo de Sucesso, mas ficou meio... Vamos falar aqui, olha só, rapaziada. Eu vou resumir. Esse é o resumo do resumo do resumo. A vinda do Messias, no contexto do judaísmo antigo, era a instauração de um reino messiânico judaico. Reino messiânico judaico. Uma figura salvadora, político-militar, que iria estabelecer uma era de paz, justiça social, onde somente os escolhidos fariam parte dessa era. E todos os maus, os injustos, todos os iníquos seriam tirados da terra. Essa ideia, ela tem uma formulação no Antigo Testamento, em que em um primeiro momento, a visão e engendramento dessa terra era a terra judaica, israelita, judaico/israelita. Isso ganha contornos para além da terra quando os judeus têm contato com o zoroastrismo. E é aí que essa visão política torna-se também uma visão religiosa. Porque o zoroastrismo, como religião do Império Aquemênida, tem essa percepção além fronteiras, né? Expandir. E tem essa pregação, e tem esses textos, e tem essa cultura material falando do período de Saostiante, os fins dos tempos no zoroastrismo, onde todos os inimigos de Mazda, de Ahura Mazda, seriam eliminados. Os inimigos, juntamente com Arimã e seus demônios, seus daevas. Zoroastrismo. Você vê essa tradição no livro de Enoque. O livro de Enoque, você vê essa tradição do que é a instauração da era messiânica, na era pós-diluviana até. Que bacana, né? Você vê essa tradição nos oráculos sibilinos. O milênio, você tem essa tradição no zoroastrismo. Você tem essa tradição nos essênios. Só que nos essênios é interessante. No meu livro, Muitos Messias em Jesus, As Origens Secretas do Cristo do Novo Testamento, eu mostro o texto essênio, em que eles, de maneira distinta, num único verso, eles dizem que estão aguardando o profeta, que é uma figura messiânica, o Messias de Israel e Arão, que é uma outra figura messiânica, e o Messias Ben Davi, 3 figuras messiânicas distintas. E aí vai vir um tempo de Israel, de Deus e tudo mais. Isso tudo no Novo Testamento é concentrado em Jesus. Então Jesus veio e nada aconteceu. O Messias veio. Só que ele também foi interpretado como o Messias sofredor. O Messias Ben Yosef, que está no meu livro também, no meu e-book. Eu mostro isso. Mostro os paralelos com o Novo Testamento. Ele veio e morre. E o triunfo dele como guerreiro militar, aquele que vem com a espada afiada que sai da sua boca, montado no cavalo, que é o Messias guerreiro, ele vem do cristianismo para instaurar
a era messiânica, novos céus e nova terra, após o milênio. Novos céus e nova terra. Ele vence a batalha. Então isso são misturas de tradições teológicas que vão desde proto-percepções apocalípticas no Antigo Testamento até o sincretismo religioso judaico-persa, até a tradição apócrifa e pseudepígrafe do período chamado intertestamentário, até as construções teológicas do Novo Testamento. Eu estou resumindo. Então a volta de Jesus é uma construção teológica que você consegue ver todas as alegorias envolvidas se você quiser estudar de verdade, aprender de verdade. Você consegue ver todo o traço. Então a volta de Jesus é um arquetipão, um super arquétipo da era de ouro, da justiça universal, da paz social para todo o império, para todo o reino, onde, de acordo com o próprio Apocalipse, os poderosos, os ricos poderosos que oprimem as pessoas vão sofrer. Isso está em Enoque, está em Oráculos Sibilinos e está no Apocalipse. Os reis poderosos da terra. E esse é o termo, os reis poderosos da terra. Os dominadores. Então eu falo de um tempo em que o povo não mais será dominado por uma elite opressora. É uma narrativa apocalíptica barra político, barra religiosa. Essa é a volta de Jesus. Um mundo em que é governado por um escolhido, um Messias, e que ele é justo. Você entendeu? O cristianismo, a religião cristã, transformou isso, potencializou isso em coisas, em significados, que se você for honesto, você não encontra isso nem nos textos bíblicos. Mas aí já era, você já viu deixados para trás, você é futurista, você nem sabe a origem de como isso tudo começou, porque na sua escola dominical, abre a tua Bíblia aí, olha só, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas quem interpretou assim primeiro? Interpretavam assim no passado? Não. Sabe o que todo mundo aguardava no passado? O milênio. Era o que todo mundo aguardava no milênio. Alguns diziam até, dentro do espectro reformado, que já estávamos vivendo o milênio. Só que a gente não viveu e nem viverá milênio algum. Até Eusébio de Cesareia, quando fala dessa doutrina que Cerinto quer implementar a visão dele, Eusébio fala que não, ele está interpretando de maneira literal, não pode interpretar. Eusébio no século IV já sabia disso. Entendeu? Então essa é uma das realidades sobre esse tema. Eu vou deixar no comentário fixado as minhas duas lives, parte 1 e parte 2, sobre a volta de Jesus que eu fiz aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vou deixar também no card final desse vídeo. Tá bom? Vai estar no card final. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui, ó, no seu canal, no meu canal, no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, olha, sinceramente, para mim tá tudo certo. Ateu, agnóstico, segue a vida. Eu, porém, desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat